Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. O responsório de hoje está no Salmo 129. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Diante dessa misericórdia do Senhor, iniciamos o dia de hoje. Reflexão do dia 3 de março de 2023. Primeira semana do tempo da quaresma, sexta-feira. Cor litúrgica, roxo. Santo do dia, Santa Catarina Drexel. Amor à Eucaristia e serviços aos mais necessitados, os índios e afro-americanos, 1935. Esta mulher que nasceu numa família muito rica, mas depois de perder a sua mãe, depois de perder o seu pai, como administradora da riqueza da família, entregou tudo aos pobres, dedicando-se à salvação de muitas almas. Santa Catarina Drexel nos ensina também a fazermos o mesmo, não ficarmos concentrados no nosso sofrimento, mas olhar para o sofrimento do irmão. Queremos aprender com sua vida. Santa Catarina Drexel, rorai e intercedei por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura nos traz uma verdade em Ezequiel, um profeta do Senhor do Antigo Testamento, que fala da conversão da alma, fala do ímpio que se converte, mas também alerta para aquele homem ou mulher que já é convertido e se torna ímpio. Então vamos ao texto. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que ele cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Então, se o ímpio se converter, se ele guardar as leis, praticar o direito e a justiça, ele viverá. Será que tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que ele mude de conduta e viva? Mas se o justo desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva sua própria vida, arrependendo-se dos seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós temos um exemplo muito prático disso. Na crucificação de Jesus, do seu lado direito e esquerdo, tinham dois malfeitores. Um deles se arrependeu profundamente do que tinha feito. Até falou: olha, é justo que eu esteja morrendo numa cruz, é justo por estar aqui, mas aqui ao lado nós temos um homem inocente, nós temos o Filho de Deus. Então ele se arrepende, e aquele ímpio que estava crucificado ali ao lado de Jesus recebe naquele momento o perdão, colocando em prática esta palavra em Ezequiel. Também no tempo de Jesus nós temos um outro que vivia num ambiente de justiça, era um bispo, um apóstolo, estava do lado de Jesus, mas praticou iniquidade, vendendo Jesus por um punhado de prata, um punhado de moeda. E aí, ele não conseguiu mais viver na sua justiça, viver na paz. Acabou tirando a sua própria vida
em tamanho arrependimento. Então são dois exemplos práticos de que um ímpio, quando se converte, se salva, mas aquele que é justo e vive na dimensão do Senhor se torna um ímpio, o peso é muito maior. O peso é muito grande. Judas não conseguiu suportar o peso do remorso. E na certeza, ele sabia que a condenação ou o seu arrependimento era difícil, ele acabou optando por tirar a própria vida. Aliás, em Apocalipse está escrito assim: quando o Senhor voltar, muitos desejarão que as montanhas, que as pedras caiam sobre eles, para eles não verem o rosto de Jesus, para não ver a presença do Senhor. Muitos desejarão que as pedras lhe sufoquem, que caia, que esmaguem eles, ou fugir de Deus. Assim aconteceu lá no Éden, assim que Adão e Eva cometeram o pecado, então da justiça e santidade, desejaram a iniquidade, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi esconder-se de Deus. Ou seja, voltando para o Apocalipse, quando Jesus voltar, muitos vão desejosamente levantar as suas mãos, glorificar ao Senhor e desejar a ressurreição e voltar para o caminho do Pai. Mas muitos desejarão esconder-se definitivamente da face de Deus, porque se sentem envergonhados. Então é o que está falando aqui Ezequiel 18, 21 e 28. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que envie seu Espírito Santo sobre nós. Esta geração tem que preparar a geração futura, a geração que vai receber o Senhor Jesus em glória. Nós somos responsáveis por transmitir a fé que recebemos dos nossos pais, avós, bisavós, e agora devemos fazer isso e transmiti-la para os nossos netos. Que possamos ser condutores da salvação. Jamais quero ver um descendente meu tornar-se ímpio, sabendo que há um caminho da justiça. Desejo que todos os meus descendentes encontrem salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmão? Amém, irmã? Vamos ao Evangelho. Mateus capítulo 5, de 20 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Forte esse versículo. Porque a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, da religião, do templo, era o referencial para todos eles. Mas o Senhor está falando que se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrarei no reino do céu. Então Jesus está falando que no tempo de Jesus, aqueles que deveriam estar no ambiente de justiça tornaram-se ímpios. Está vendo? Já era referência não da bondade de Deus, mas de uma maldade terrena. Porque foram homens que naquele tempo de Jesus permitiram que filosofias estranhas entrassem na cultura judaica, na religiosidade judaica. Então já se perderam completamente com a influência romana, com a influência pagã, trazendo isso para dentro da igreja, trazendo isso para o templo, trazendo comportamentos estranhos. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. Então nós temos que estar muito atentos, muito atentos. Nós temos que estudar a Bíblia, estudar os tempos, perceber, porque o anticristo no nosso meio não vai surgir na balada, não vai surgir no pecado, no prostíbulo, não. Vai surgir dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, dentro das famílias. Então nós temos que estar atentos como cristãos, porque facilmente aquele que vive na justiça do Senhor pode cair na cilada do mundo de Satanás e tornar agora o seu comportamento como um comportamento de um ímpio. E nós vimos na primeira leitura que não vai herdar o reino dos céus, não. Continuando o Evangelho.
Mas ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se impolariza com seu irmão será réu do juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus aqui está exaltando, está aqui colocando em destaque um comportamento santo que busque a justiça, que dependa do Senhor e não dependa do julgamento dos homens. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Queremos pedir a Deus agora, diante desse versículo, perdão, misericórdia, por toda lembrança que nos traz aquela pessoa que nos causou algum prejuízo, que realmente nós temos algo contra, mas pedimos perdão a Deus principalmente. E agora pedimos perdão a esta pessoa, né? Possamos dar o perdão a esta pessoa, possamos sair desta cilada que nos aprisiona, nessa corrente que nos torna desviados do nosso caminho. Mas agora, diante desse versículo, diante da palavra de Deus, pedimos perdão a Deus, porque retemos, né, no nosso coração algum tipo de lembrança, algum tipo de ofensa, e oferecemos agora, diante de Deus, o perdão a esta pessoa. Versículo 25 finaliza: procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, um espírito semelhante ao que foi dado a Santa Catarina Drexel. Muitas pessoas não compreenderam quando ela pegou toda a sua riqueza e distribuiu aos pobres, foram criticadas, principalmente pelos seus parentes. Quanta mágoa ela teve que superar. Mas ela entendeu que a caminhada de Jesus na sua vida passava por isso, né? Ofereceu o material que ela tinha e resgatou almas para o Senhor. E assim também pedimos que o conselho que foi dado a Ezequiel na primeira leitura faça morada no nosso coração. Crie um espaço no seu coração para que, de vigilância no Espírito, para que você jamais saia do caminho do Senhor. E que esse Santo Evangelho nos liberte de todas as amarras para que consigamos testemunhar Jesus sempre. E principalmente influenciar os nossos descendentes com as nossas ações e preparando a futura geração que há de receber Jesus nessa terra. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Todos os dias preparamos uma reflexão com o programa Reflexão do Dia, na esperança de esclarecer o que a liturgia diária nos passa. E hoje, Deus nos pede, através das leituras do Santo do Dia, do Salmo Responsorial, para que sejamos vigilantes. O que estamos fazendo? Como é que está a nossa caminhada? Tempo de quaresma é tempo de reflexão. Não sair do caminho, ficar vigilante e aguardar a misericórdia do Senhor, que há de nos salvar. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.